Meus irmãos, vamos então à palavra do Senhor, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Quero ler com vocês exatamente Ezequiel, capítulo 16, versos 1 a 14. Nós vamos ler aqui, Ezequiel 16, versos 1 a 14. Vamos tratar sobre esse tema tão precioso da palavra de Deus a nós, nesse momento de culto, nesse momento de adoração ao nosso Deus bendito. E eu peço que você, por favor, podendo, acompanhe a leitura da palavra de Deus juntamente comigo. Ezequiel capítulo 16. Deixa eu aumentar a letra aqui, senão não consigo enxergar. O problema na visão é muito grande, né? Ezequiel 16. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe heteia. Quanto ao teu nascimento, no dia que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas, compadecendo de ti. Antes fostes lançado em pleno campo, no dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no seu sangue, e te disse: ainda que estás no seu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste, e chegaste à grande formosura. Formaram-se os teus seios, e te cresceram cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Verso 8. Passando eu por junto de ti, vi-te, eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do teu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, e te calcei com couro da melhor qualidade, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e colar à roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadadas nas orelhas, e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste de flor, de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. E o último verso da leitura diz assim: correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor, mas eu quero, antes da oração, já dizer do que é que nós vamos tratar, num culto desse festivo, num culto de ceia. Com base nesse texto, nós vamos falar a respeito de uma condição, da compaixão e da mudança ocasionada. Esse texto que você leu, talvez até com algumas falas que não são muito comuns para nós no dia a dia, falas usuais, nós já vamos tratar dele, mas vamos clamar ao Senhor para que nos instrua, para que direcione o nosso coração a ser receptivo à palavra dele e, acima de tudo, obedecê-lo. Sentados mesmo, curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus querido e Deus eterno, nós estamos aqui, Pai, prontos, ó Deus, a observarmos a Tua palavra mais uma vez. Nós estamos reunidos juntos como igreja Tua e queremos ouvir a Tua voz que nos reconforta, que nos direciona, que nos instrui, que nos capacita e que nos corrige. Senhor, nos auxilia, Senhor, ó Deus querido, em tudo,
para que possamos, como povo teu, observar a tua palavra e praticá-la. Que não sejamos nós meros ouvintes esquecidos, Senhor, mas que essa palavra encontre guarida aos nossos corações através do teu Espírito Santo iluminando as nossas mentes. O nosso desejo é esse nessa noite. Nós te rogamos, nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o motivo de nós não sermos consumidos é ela. Por isso que estamos aqui, Senhor. Ó Deus querido, rememorando, Pai, mais uma vez, as instruções da tua palavra para seguirmos, avançarmos no teu reino, Pai, e através dele. Te rogamos, Deus bendito e Deus eterno, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, Ezequiel, que lemos aqui no capítulo 16, e esse texto evidentemente continua, nós vamos tratar apenas até o verso 14, nós estamos aqui vendo, estamos diante de um texto onde Deus está tratando, lidando com a cidade de Jerusalém. Se você quiser chamar o povo como um todo de Israel, não está errado, mas em especial com a cidade de Jerusalém, onde mais uma vez o povo tinha, e veja que eu disse, mais uma vez o povo tinha mergulhado na idolatria. Não era a primeira vez que o povo escorregava, não era a primeira vez que eles pisavam na casca de banana, vamos dizer assim, metaforicamente falando. Eles estavam mergulhados na idolatria, ora um momento, ora se arrependiam, ora estavam de novo mergulhados na idolatria. Esse é um desses momentos. Ezequiel 16 é um capítulo, então, que retrata como uma esposa infiel, né, trazendo assim a respeito do Senhor, como povo do Senhor, povo de Israel, traz para nós uma série de imagens muito fortes para ilustrar essa história da idolatria, a idolatria do povo, a infidelidade, mas também a fidelidade de Deus e as consequências, inclusive, daquilo que ocasionou em rebelião. Veja só, o Senhor ele busca, aqui nesse sentido, trazê-los então, como lemos no texto, de volta para si. Recolhendo, né, por seu imenso amor aqui, as maravilhas que ele realizou, ele relembra em favor deles, por meio deles também, claro. É uma declaração aqui muito clara para nós, marcante da graça do Deus bendito, do povo que estava em hora ali em idolatria, mas que o Senhor estava novamente recondicionando aonde eles sempre deveriam estar, onde o Senhor os encontrara. Utilizando então aqui a imagem, os quadros, né, vocês vão notar que essa imagem que nós lemos, do verso 1 a 14, ela muda. Em determinado momento, você está vendo a respeito de uma criança. É usado aí acerca de um bebê que foi abandonado pelos pais. O Senhor mostra aqui em Jerusalém que esse bebê, essa criança, não era amada, ela era, inclusive, indesejada, tá certo? Era que uma criança que fatidicamente morreria, estava à beira da morte, largada no campo. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do texto, aqui na virada do texto, nos versos do meio ali, a gente verifica que também essa criança cresce. Ele está tratando agora essa criança não como uma mera criança que estava jogada ali, mas como uma moça. Está tratando como uma pessoa adulta, que inclusive chega a ser rainha. Nós lemos isso aqui claramente nesse texto. Contudo, quando nós lemos esse cenário, tanto da criança como ela crescendo, esse período, né, retratado aqui no texto, Deus aqui escolheu, abençoou e levou, inclusive, à grandeza entre as cidades, entre as nações. A sua atuação aqui na vida de Jerusalém, do povo do Senhor, só pode ser resumido em uma coisa. E nessa noite nós não poderíamos deixar de falar nisso, que é a graça de Jesus, a graça de Deus, percebe? Então, evidentemente que a igreja, nós sabemos disso, nós como igreja do Senhor, somos o povo de Deus, nós somos Israel de Deus. Deus não tem dois povos, Deus não tem uma nação específica aqui, terrena, que ele vai tratar de um jeito, que ele caminha de um jeito, independente das coisas, só porque o camarada nasceu judeu, então automaticamente ele é salvo. Não, não existe isso na Bíblia Sagrada. Deus não tem duas linhas de dois povos caminhando de um lado e caminhando do outro e vão se encontrar lá na frente. Não, nós somos a continuidade, não é? Nesse sentido, o Israel de Deus, povo especial, povo zeloso, povo de boas obras. Então nós podemos compreender exatamente que fazemos parte do que o texto está dizendo. Embora haja aqui uma representação direta a Jerusalém, evidentemente que a palavra ecoa. Ela não está restrita a Jerusalém. Está falando a respeito do povo de Deus. Claro, usando naquele momento uma figurativa, respeitando o gênero literário do livro que estamos lendo, mas está falando evidentemente aqui para todo o povo do Senhor. Cabível a nós nesse tempo. Senão não teria sentido. Para nós, Antigo Testamento e Novo Testamento é a palavra de Deus. É fato que alguns pontos eles não são mais utilizáveis, como, por exemplo, as leis cerimoniais daquele povo, daquela nação. Mas para nós, o aspecto moral, o que era pecado, continua pecado. Tá certo? A graça de Deus que estava sobre eles também está sobre nós.
A justificação sempre foi pela fé, nunca por obras. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, e na nossa era. Mas veja, nós vamos tratar então aqui de coisas aqui interessantíssimas, de forma objetiva, com base nesse texto. Vamos expor aqui, com base nas Escrituras Sagradas, a constatação que esse texto traz para nós. Nós vamos, com base nas Escrituras Sagradas, entender a compaixão do qual nós somos alvos como povo de Deus. Nós vamos entender, com base nesse texto aqui, a mudança que o nosso Deus causou em nós, como povo do Senhor. E claro, se nós olharmos a continuidade desse texto, inclusive no verso 15 em diante, nós vamos ver que o povo novamente se rebela e volta-se à idolatria. Nós paramos no verso 14. A ponto de atenção é como nós vamos responder exatamente aquilo que o Senhor está nos falando, aquilo que o Senhor nos condicionou. Esse é o ponto de conexão. E veja, de uma forma bem objetiva e bem clara, em primeiro lugar, aqui há essa triste constatação da condição que nós tínhamos. E eu quero ler com vocês novamente, para que isso fique muito bem enraizado na nossa mente. Os versos 1 a 5, por exemplo. Se você ler, vai ser reproduzido de novo, nós vamos ler, só para que você fique com isso bem gravado na mente. Há uma constatação da condição que o povo do Senhor tinha, e nós, consequentemente. Olha o que está escrito: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, e o teu pai era Amorreu, e a tua mãe é Teia. Quanto ao teu nascimento, do dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para te limpar. Está falando ao povo de Deus, fazendo a figurativa daquela criança. Veja, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas, não se apiedou de ti olho algum. Ninguém tinha piedade, ninguém queria saber, para te fazer alguma coisa dessas coisas, compadecido de ti. Antes, fostes lançado em pleno campo, jogado fora, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Ele estava falando em primeiro momento, claro, a essa ideia aqui de Jerusalém, isso que ecoa aos nossos corações. E veja que interessante, na descrição dessa criança indefesa, era um recém-nascido, era um bebê pequeno, nós temos aqui a constatação da condição. Ou seja, aqui uma imagem, um quadro perfeito de como era o que todos nós estávamos diante da salvação em Cristo Jesus. A ideia é exatamente essa aqui. Aos que estão perdidos, cabe exatamente a representação do que o texto está dizendo. Deixado de lado, ninguém se apiedava, não foi cuidado, não nos lavaram, não cortaram o nosso umbigo, cordão umbilical, se você quiser assim chamar. E veja, como pecadores perdidos aqui, nós éramos imundos. Como pecadores perdidos, nós éramos impuros. É isso que nós éramos. Quando nós olhamos aqui esse texto, nós percebemos, inclusive, que essa criança retratada aqui não havia sido lavada, por exemplo. Basta que nós relembremos alguns textos dos principais da Bíblia Sagrada a respeito disso e do que representa isso, que logo saberemos do que se trata. Por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso éramos nós, percebe? Isso nos remete aqui à compreensão de que os nossos pecados criaram um grande abismo entre nós e Deus. Nós sabemos disso, a palavra diz, nós estávamos separados dele aqui na terra e naturalmente aqui caminhando a uma separação eterna, a morte eterna, o inferno, o lago de fogo. Nós precisaríamos, portanto, então, de uma lavagem espiritual. Preste bem atenção. Precisávamos disso. É claro que ali uma figurativa, ele não estava falando que o povo de Deus era uma criança meramente como aquela que está no colo. Não, ele está falando daquele cenário, retratando um outro aspecto. É o sentido dual do que ele está dizendo aqui. Essa criança aqui, nós como pecadores perdidos, além de não estarmos lavados, não sermos lavados, estarmos imundos, impuros, destituídos da glória de Deus, nós também tínhamos um ponto que ninguém se importava conosco. Absolutamente ninguém. Veja só, essa criança não teve, é retratado aí, um umbigo cortado, cordão umbilical cortado, nem lavado, nem enfaixado, nem tratado. Ninguém, absolutamente ninguém, se importava se ela iria viver, se ela iria morrer. Ninguém, não queria nem saber. Para onde é que ela ia caminhar?
Parece que todos ao redor, desde o pequeno ao maior, não se importavam com essa criança. Estavam amplamente favorecendo, talvez, um infanticídio nessa figurativa. Ninguém estava querendo saber. Aliás, ninguém podia nem mesmo estar perto da criança. Largaram ela, jogaram ela no campo. Veja, meus irmãos, Satanás, o pecado, os princípios, os valores espúrios do mundo, nunca, absolutamente, se importaram conosco. Mas, como pecadores perdidos que nós éramos, nós estávamos, além de tudo isso, desnudos. Nós estávamos aqui despidos. Percebe? Essa criança se encontrava jogada nua em um campo aberto. Ela estava exposta a uma série de questões. Nós sabemos muito bem o que é retratado nesse sentido. E veja, nós é que estávamos aqui vestidos, que aí é a ideia das nossas obras, né, das melhores, com panos de trapos dos nossos pecados. Só que aos olhos de Deus, nós estávamos nus, pobres, cegos, miseráveis. Para Ele aqui, nós ficamos em vergonha do pecado. O pecado que fez essa separação. O pecado que nos fez causar rebelião contra Deus. O pecado que nos trouxe transgressão contra a lei de Deus. Nus, despidos, não estávamos cobertos. Mas nós, como pecadores perdidos, além disso tudo, nós não éramos quisto. Ou seja, ninguém almejava a nós. Ninguém sequer nos queria. Essa é a realidade. Quem é que nos queria? Ninguém queria essa criança retratada no texto. Você percebe que nem mesmo a mãe. Não apareceu alguma mãe aí? Para falar, não, é meu filho. Apareceu? Não. Apareceu um pai? Algum familiar apareceu aí para reivindicar essa criança? Não apareceu. Como essa criança aqui, nós fomos lançados no mar do tempo por Satanás. Foi isso que aconteceu, porque estávamos presos pelo pecado. Estávamos algemados pelo pecado, servindo a um Senhor chamado pecado. Nós ficamos órfãos e sozinhos nesse mundo sem Deus, quando nós fomos destituídos da glória de Deus. Percebe isso? Efésios capítulo 2, verso 12 diz, nos quais andastes outrora. Quem andou? Todos nós, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É uma constatação. Mas, como pecadores perdidos, como pecadores que éramos e somos de fato, mas ali injustificados, nossa situação era de incapacidade. A nossa situação era de inoperância. A nossa situação era de impotência. Esse bebê recém-nascido, novinho aqui, estava totalmente impotente para mudar sua condição. Como é que aquela criança iria mudar a sua própria condição? Se ninguém interferisse, se ninguém intervisse, essa criança certamente sucumbiria. Certamente ela morreria. Meus irmãos, quando nós estávamos perdidos, nós estávamos em uma forma que nós não poderíamos mudar o curso. A respeito da salvação, nenhum de nós conseguiria. Quem que estava morto em delito e pecado? Quem que estava destituído da glória de Deus poderia dizer, não, agora eu ressuscitei, me auto-ressuscitei, agora eu me auto-proclamei, agora eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. De jeito nenhum. Mortos em delitos e pecados. Se não houvesse uma interferência externa, se não houvesse alguém que intervisse, certamente morreríamos. Preste bem atenção, totalmente inoperantes quanto a nos salvar, totalmente inoperantes quanto a caminhar no sentido da salvação. Aliás, nem consciência de salvação nós tínhamos, porque estávamos mortos em delitos e pecados. O morto, ele continua morto, ele não faz nada. Preste bem atenção, nós não poderíamos aqui trazer vida aos nossos corações. Levantei hoje, vida ao coração. Não. Assim como aquela criança. Não aqui poderíamos chegar a Deus sozinho. Não, eu dou um passo e aí eu vou ver se Deus vem até a metade do caminho. Mas de jeito nenhum. Nós estávamos inoperantes. Incapazes disso. Estávamos aqui desamparados. Estávamos aqui incapacitados pelos nossos próprios pecados. Viu? Incapacitados. Nós estávamos aqui inaptos, ineficazes quanto à situação da salvação. Enfim, impotentes diante do cenário. Era isso que estava acontecendo. É a condição de que todos os que estão fora de um relacionamento pessoal com Jesus, hoje estão. Nós estávamos aí. Hoje, muitos por aí afora estão longe desse relacionamento com Cristo Jesus, estão exatamente nesse cenário.
Você e eu aqui, como este bebezinho, nós estamos então impotentes de nos salvar da condenação eterna. Pode ser que muitos que nos ouçam possa ser aqui mesmo hoje, nesse tempo, nessa casa de oração, ou quem sabe, alguém que vai nos acompanhar aí numa internet, num canal do YouTube, algo nesse sentido, que possa ouvir depois, está exatamente nessa situação de impotência, nessa situação de inoperância, caminhando a um fim fatídico, caminhando ao sofrimento eterno, caminhando aqui a um lugar que não é bom e precisa urgentemente ser salvo pela graça de Deus. Precisa de uma interferência externa, precisa de alguém que possa intervir. Preste bem atenção, esta aqui é a dura realidade, esta aqui é a constatação que está aí descrito no texto. É isso aqui que é a condição do ser humano pós-queda, quando ele cai, quando ele peca, quando ele fere a santidade de Deus. Mas veja, eu disse para vocês que nós vamos tratar de 3 aspectos. Ainda que o texto nos mostra que a história não finalizou com essa constatação. E graças a Deus por isso. Se finalizasse aí, estaríamos todos perdidos. Mas em segundo lugar, há aqui, nesse texto, uma magnificente e divina compaixão. Se você ler os versos 6 a 9, Ezequiel 16, versos 6 a 9, olha o que está escrito. Estava lá aquela condição deplorável, de morte, de fim fatídico, sem limpeza, sem curar ali, enfaixar, sem o cuidado necessário, mas, todavia, porém, passando eu por junto de ti, é o Senhor falando ao seu povo, vi-te a revolver-te no teu sangue. Tinha acabado de nascer, talvez, né? Dado aqui a constatação disso. E te disse, ainda que estás no teu sangue, olha a palavra de Deus agora, vive. Isso é a palavra de Deus. Ainda que você está desse jeito, ele estava falando, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Isso foi a palavra de Deus. Olha que interessante, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, crescestes e te engrandecestes, e chegaste a grande formosura. Formaram-se os teus seios, a criança cresceu, e cresceram seus cabelos. No entanto, estavas nua e descoberta. Estavas, tempo passado. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti, olha isso agora, as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então, o que ele fez? Te lavei com água. Te lavei com água. Te enxuguei no teu sangue, e te ungi com óleo. Percebe que, embora haja uma dura realidade de uma constatação, de um fim fatídico, há aqui uma divina compaixão. Deus aqui retrata-se como alguém que está passando, que está vendo. Ele não está alheio à situação, ele viu. Embora aqui o texto anterior diga, não há piedade no coração de ninguém. Havia impiedade, ninguém queria saber dessa criança. Mas Deus passou lá e viu. Deus está vendo. Vê a criança, se abaixa, resgata a criança de uma morte que era certa. Foi isso que ele fez. Queridos, que compaixão maravilhosa é essa? Estamos diante de um culto de ceia. Nós podemos ver que o Senhor, o que Ele fez, na verdade, por todos os que depositam confiança, por todos os que depositam a fé nele. O que foi que Ele fez então? Horas, Ele veio até nós, é o que está aí no texto. Ele veio até mim, Ele veio até você, sabendo da nossa incapacidade, sabendo da nossa inoperância, sabendo da nossa impotência, como era esta criança aqui, o que foi que Deus fez? Ele veio até nós. Como? O Verbo encarnado, Jesus Cristo. O Deus que se despiu de toda a sua glória, para estender as mãos e nos levantar, Ele veio até nós. Nós que estávamos mortos, caminhando para a morte. Foi isso que Ele fez. O que nós devemos fazer então, se não sermos agradecidos a Deus por saber exatamente sobre a nossa condição?
O que devemos fazer senão sermos agradecidos a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus por nós, vertendo sangue na cruz do Calvário, corpo dilacerado, suportando toda a ira por nós? O que devemos fazer senão sermos gratos a Deus por ter sido cada um de nós, filhos do Senhor, alvos dessa compaixão bendita? Horas. João capítulo 6, verso 44, diz para nós muito claramente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Isso é motivo de alegria ao nosso coração. Nós estávamos incapacitados, mas quem veio a nós? O Senhor. Deus deu ao Senhor Jesus para que Ele pudesse nos resgatar. Nós devemos então com isso ter uma compreensão de que devemos glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor. Por que isso? Porque o nosso Deus é aquele que hoje ainda busca e salva pecadores perdidos. Ele não fez isso só no passado. Ele ainda faz. Ele busca e salva pecadores perdidos. Lucas capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem, ele veio para quê? Veio para buscar e salvar o perdido. É esse. São essas crianças que estão por aí jogadas. São essas crianças que estão por aí a ponto de morrerem. São essas crianças que estão envoltas no seu próprio sangue. São essas crianças que não têm o cuidado de pessoas por aí afora, que o mundo não quer saber, que Satanás quer destruir. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo estava falando a Timóteo. Não somente isso. Lemos o texto inicial. Abri com esse texto. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor. Ele não precisava provar nada, não. Mas ele prova o próprio amor entregando, dando o seu Filho por nós, para que hoje pudéssemos estar redimidos. Nós não estamos num momento protocolar, não, de um culto de domingo. Nós estamos relembrando exatamente isso, com muita alegria ao coração. A compaixão divina do Senhor. Nós não estávamos procurando, nenhum de nós. Nós não estávamos procurando Jesus, mas Ele nos encontrou. Nós não estávamos a aceitar Jesus, foi Ele que nos aceitou. Percebe isso? Foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos tirou de um estado deplorável de morte. Mas Ele não somente veio a nós, Ele além de vir a nós, Ele também, com a sua compaixão bendita, se compadeceu de nós. Uma coisa é eu ir até o irmão, outra coisa é eu me compadecer da dor do irmão. Ele se compadeceu de nós. O Senhor viu essa criancinha e a amou. E soube instantaneamente, ele já sabia, aliás, o que tinha que ser feito. Instantaneamente. E ele fez, ele resgatou, ele sabia o que fazer e ele fez. Graças a Deus que apesar bem essa palavra, apesar dos nossos pecados e da nossa condição deplorável, miserável, Deus ainda nos amou e ama aqueles que são seus. E a graça irresistível atrairá todos esses. Não vai ficar um de fora do aprisco do Senhor. Não vai ficar um. Ele olhou para um homem, ele olhou para uma mulher, olhou para pecadores, como eu e como você. Viu o que precisava ser feito e fez. E o que é que precisava ser feito? Ele pagou um grande preço para nos salvar. E que preço foi esse? João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o preço. O Filho dele, Jesus Cristo, pagou na cruz do Calvário o sacrifício substitutivo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Nós que andávamos desgarrados pelo mundo, como diz Isaías 53, cada um pelo seu próprio caminho. Agradou o Senhor moê-lo. E todos nós só estamos vivos espiritualmente, só estamos cuidados pelo Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Graças a Deus que nós podemos nos achegar a Deus por intermédio de Cristo Jesus. A resposta de Deus para a necessidade do ser humano foi o Verbo encarnado que verteu sangue na cruz do Calvário.
Há alguns que pensam que a necessidade do ser humano é material. Não é material. A necessidade do ser humano é se arrepender, é conhecer a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Por isso que Deus o enviou, o unigênito de Deus, o único da mesma espécie, aquele que tem toda a primazia, Jesus, para que pudéssemos ser salvos. Mas ele não só se compadeceu de nós, não. Ele também ordenou em seu decreto eterno que nós vivêssemos. Sim, viva! Foi isso que está escrito aí no texto. Ele ordenou. O Senhor diz a ela, aquela criança já adulta ali, claro, na transição do texto, viva! É para você viver. A sua ordem aqui é a mesma para nós. Quando ele vem a nós, em sua graça irresistível, quando ele se compadece de nós, quando ele nos regenera, quando ele nos converte, nos justifica, abrindo os nossos olhos, tirando a escama dos nossos olhos, movendo os nossos corações para respondê-lo positivamente, com vocação eficaz, é isso que ele diz. Eu quero que você viva. Viva! Percebe? Percebemos aqui o seu amor por nós. Nós sabemos então que a sua ordem é para que nós vivamos. Ele não nos salvou para que nós morrêssemos. Ele não fez isso. Eu vou salvar, tá bom? Mas olha, não garanto a vida aí não. Aí é com vocês. Ele não fez isso. Ele nos salvou para que nós vivêssemos e não morrêssemos. Ele nos dá, inclusive, a vida eterna através do seu Filho Jesus. João capítulo 6, verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Foi isso que ele fez por nós. Deus resgatou com forte mão aqueles que estavam perdidos, como eu e você. Ainda resgata muitos que estão aí perdidos. Deus fez isso. Muitos que estão caminhando para a morte eterna por conta dos seus pecados, Ele nos faz viver através não do nosso próprio sangue, ou seja, não da nossa própria justificação ou autojustificação, mas através do sangue de Cristo, através dos méritos do Senhor. Mas Ele não fez só isso, não. Ele não fez com que nós vivêssemos. Ele não deu só essa palavra de ordem. Ele também nos acolheu. Ele nos abrigou. O Senhor se abaixou, lembra do texto? Estendeu a mão, colocou o seu manto ali sobre aquela criança, cobrindo aqui, assim, a sua nudez, questões miseráveis pela qual ela passava. Pois bem, quando nós somos salvos, nós somos cobertos. Como? Pelo manto poderoso do Senhor. Foi isso que aconteceu. Cobertos. Nós entramos em um lugar aqui de abrigo, um lugar onde nós estamos cobertos, não é só hoje, é para todo sempre, é agora e para todo sempre. Embora alguns utilizem esse salmo como um amuleto, não é? Simplesmente deixar a Bíblia aberta, alguns aí afora, nós precisamos entender isso. Parece que o salmista já sabia disso. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás de terror noturno, nem de seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem de mortandade que assole ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, é Ele quem cobre. Fizestes ao Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu serei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ora, irmãos, nesse abrigo que ele nos deu, nesse acolhimento que ele nos deu, nesse abrigo nós estamos salvos da própria ira do Senhor. Nós não sucumbiremos ao inferno.
Nesse abrigo nós estamos protegidos do lago de fogo, da perdição eterna, da segunda morte, da morte eterna, da separação eterna. Nesse abrigo nós estamos protegidos, inclusive, daqueles que querem nos prejudicar. Eu digo isso enquanto igreja, eu não estou falando no aspecto individual. Inimigos do Evangelho, estamos protegidos. Mas ele não somente fez isso. Ele também nos reclamou. Ele também nos requereu. Nos reivindicou como fez, ou quando fez aliança com o seu povo. Você percebeu que não houve uma reivindicação da criança? Ninguém foi lá, não é minha, aqui é meu parente. Sou o pai da criança, sou a mãe da criança. Não teve, mas o Senhor nos requereu. O Senhor nos reivindicou. Foi isso que ele fez. Quando nós fomos salvos, também fomos reivindicados pelo Senhor. Como fomos reivindicados? Ele nos adotou como família dele. Reivindicou. É minha família, é meu. Você que estava perdido. Eu que estava perdido. Nós que estávamos caminhando para o inferno. Ele falou, não, é meu. É meu, é da minha família. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Pois bem, aquela criança era assim, nós também éramos. Antigamente indesejados. Antigamente descuidados. No sentido de ninguém cuidar de nós. É nesse sentido que eu estou dizendo. Antigamente aqui não éramos reclamados por ninguém, ninguém queria saber, como eu disse. Agora nós somos aceitos por Deus, e melhor, somos filhos de Deus, somos da família real, somos da família celestial, nós somos esses. Deus fez uma aliança com esta criança, com esse povo, vamos colocar assim, conosco, que havia de ser reivindicado. Ou seja, ele falou, eu sou o Deus de vocês, e vocês são o meu povo, vocês são ovelhas do meu pastoreio, nós somos dele. Você entendeu isso? Nós somos do Senhor. Quando o Senhor nos salvou, ele fez uma aliança conosco, ele nos deu a salvação, que é eterna, e essa salvação nunca passará. Tudo isso por intermédio de Cristo Jesus. Uma vez que você é dele, preste bem atenção no que eu vou dizer. Uma vez que você é dele, jamais se perderá eternamente. Jamais. João capítulo 10, verso 27 em diante. O texto está sendo reproduzido, ou será reproduzido. Olha o que está escrito. As minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz. Jesus falando. Eu as conheço. E elas fazem o quê? Me seguem. Olha o próximo verso. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Para alguém tirar a tua salvação, para alguém te destituir de novo do Senhor, teriam que destronar o Senhor, teriam que tirar o Senhor dos céus de glória, teriam que tirar o Senhor daquilo que ele reina. A pergunta é possível fazer isso? Absolutamente não. Já temos a resposta. Por isso mesmo que ele nos preserva. Jamais se perderão. O verbo aí é aoristo, uma vez só, de uma vez por todas. Jamais nos perderemos. O Senhor nos preservará, embora éramos indesejados, embora éramos descuidados, embora não cuidavam de nós, embora aqui nós não éramos reclamados, tudo isso por culpa nossa. Não pense que foi culpa de Deus. Nós é que pecamos. Mas Deus fez uma aliança conosco e nos promete que jamais nós nos perderemos. Mas ele não fez só isso, não. Ele fez mais. Ele nos limpou. Ele nos libertou. Nos curou. Se você quiser assim chamar. Deus pega aquela criança, ama aquela criança, lavou completamente aquela criança de todas as impurezas. Quando Deus salvou a minha e a sua alma aqui, Ele nos salvou de forma absoluta, Ele nos salvou de forma perfeita, Ele nos salvou de forma pura, nos libertou. Relembramos no Salmo 103, verso 12, quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, nos libertou das amarras do pecado. Foi isso que ele fez. Não somente isso, Miqueias capítulo 7, verso 9, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esquece. Ele nos libertou das mazelas do pecado. Nós não caminhamos mais com as algemas do pecado.
Ele nos libertou. O óleo também, que é um símbolo do Espírito Santo, quando o Senhor aqui nos salvou, Ele nos curou da velha vida. Aquela vida que nós tínhamos. Nos salvou, nos libertou. Quando o Senhor fez isso, nós fomos curados da maldição da nossa natureza pecaminosa e fomos feitos novas criaturas pelo poder de Deus. Embora pecamos, claro, mas não pecamos habitualmente. Temos a consciência clara de que temos um Senhor santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, se alguém foi cuidado por Deus, se alguém foi lavado por Deus, se alguém foi liberto por Deus em Cristo Jesus, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, ou novas todas as coisas. Depende da versão que você está usando. Mas o texto nos mostra que a história vai além de uma compaixão. Embora temos uma constatação, embora temos a compaixão divina sobre nós, a história vai além de uma constatação e da compaixão. Há uma transformação. Em terceiro lugar, uma mudança extraordinária. Versos 10 a 14, capítulo 16 de Ezequiel. Olha o que está escrito. Também, olha o que ele fez. Também, além de tudo isso, te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade. Da melhor qualidade. E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar à roda do pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste adornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegastes a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois eras perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Então olha que interessante. Em terceiro lugar, há uma transformação. Houve uma mudança extraordinária daquilo que nós vimos no começo, agora aqui nesse terceiro ponto. Uma mudança extraordinária. Que mudança? Nós fomos vestidos. Preste bem atenção. Estávamos nus. Percebeu? Fomos vestidos. Esse texto aqui está nos dizendo que o Senhor nos vestiu com as melhores roupas. É sintetizado aí em alguns termos. Roupas bordadas, linho fino, nos cobriu de seda. Ele nos vestiu em entrelinhas, não é? Você pode dizer aí, com a sua glória, com a sua beleza. Calçou os nossos pés com o melhor couro, couro de qualidade. Tá certo? É claro que tudo isso no sentido espiritual. E não somente, ele fez a mesma coisa por mim e por você. Claro, tudo aquilo que nós podemos ver hoje são aparências externas. A gente olha as aparências externas. Corpos, roupas. Sim, olhamos, vemos, não é? Naturalmente, sem julgamento, mas olhamos e vemos. Tudo que nós podemos ver com os nossos olhos humanos. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, entendemos todos esses conceitos anteriores, nós veremos que cada filho de Deus foi gloriosamente vestido pelo Senhor. Cada filho de Deus, gloriosamente vestido pelo Senhor. No momento da salvação, nós estávamos ou fomos revestidos da justiça do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos só vestidos, nós fomos, além de vestidos, transformados. Esse texto aí está dizendo que todas as coisas que Deus fez, Ele abençoou para fazê-la, naquele momento, aquela criança que crescera já, ter a melhor aparência possível. Ele a pegou, mudou completamente, fez a sua vida, ou da sua vida, uma grande beleza. Aquilo que era fim fatídico. Tirou daquilo e colocou, e a fez de uma grande beleza. Fez o mesmo por todos nós. Ao nos salvar, nos abençoou, nos mudou, nos presenteou, nos usou para a sua glória. Ele nos tornou muito melhores, preste bem atenção, Ele nos tornou muito melhores do que éramos, sem dúvida. Já não éramos o que éramos antes. Ele nos tornou muito melhores do que éramos. E Ele continua nos auxiliando a nós sermos aqui muito melhor ainda no processo de santificação até o dia da glorificação, naquilo que Ele estabeleceu que nós tivéssemos por questões ser, através do estabelecimento dele mesmo. Já não éramos o que éramos antes. Estamos longe ainda de sermos o que Deus estabeleceu, o que Ele quer, sim, mas estamos caminhando para lá. Como? Com a glória de Deus. Foi Ele que nos
ocasionou esse pontapé inicial, Ele que nos sustenta no processo de santificação e nos transformará completamente no dia da glorificação, no dia que Ele voltar. Queridos, Ele pode pegar, Ele é poderoso para fazer isso. Ele pode pegar vidas miseráveis, como eram as nossas, vidas miseráveis, e transformar essas vidas miseráveis para refletir a sua glória, para refletir a santidade dele, com poder e com graça. Você tem noção do que é isso? Um pecador, pobre, cego, miserável, que entrega a Deus panos podres, trapos de imundícia, e agora Ele tira tudo isso, nos lava, nos limpa e nos veste de glória, para que nós possamos ser revestidos, exatamente refletindo a glória dele. Ora, irmãos, quando Deus salva uma alma, de fato é um milagre grandioso que Ele realiza. Não é só mais uma coisa, não. É um milagre grandioso. Quando Ele entra na vida de uma pessoa, naturalmente há uma mudança drástica na vida dessa pessoa. Ela não é mais a mesma. Não é. Não é como era antes. Ezequiel, capítulo 16, verso 11 a 13, não é? Também te adornei com enfeites, e te pus braceletes nas mãos, colar a roda do pescoço, coloquei-te um pendente no nariz, arrecadadas as orelhas, e linda coroa na cabeça, assim fostes adornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutriste de flor de farinha, de mel e de azeite, era formosa em extremo, e chegaste, olha o termo agora, a ser rainha. Uma criança que ia morrer, uma criança que estava envolta no seu próprio sangue, uma criança que ninguém lavou, jogaram no campo, recém-nascida, chegou a ser rainha. Preste bem atenção nisso. O Senhor tomou esta mulher, antes criança, cresceu, e fez dela sua rainha. Chegou a ser rainha. Ele a abençoou e levantou para sentar-se com ele no seu trono. Você está entendendo? Levantou para sentar-se no trono. Uma criança que todos desprezavam, ninguém queria saber. E agora o Senhor levanta a ponto de fazer sentar no seu trono. Ele literalmente coroou a vida dela com sua glória. Foi isso que Ele fez. Ele fez isso também por todos os santos, por todos aqueles que Ele salvou. Ele nos salvou pela sua graça e prometeu estar conosco em todo o caminho, em todo o tempo, no tempo bom, no tempo ruim. Ele nos buscará e recompensará pelas coisas que fizemos por Ele ao longo do caminho. E alguém pode estar pensando, nossa, então é por obras as coisas que nós fizemos por Ele ao longo desse caminho? Mas veja bem, cabe uma nota aqui, coisa que Ele nos capacitou a fazer, porque nós éramos inoperantes. Percebe isso? Ele nos capacitou a fazer, coisa que Ele nos deu para fazer, porque nós não tínhamos obras alguma. Coisas aqui que Ele nos permitiu fazer. Efésios 2:10 sintetiza muito bem isso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados em Jesus para as boas obras, o qual Deus de antemão preparou que andássemos nela. Até as boas obras, Ele que preparou para que andássemos nela. Então é claro que ainda assim, mesmo sendo Ele a fazer tudo isso por nós, e em nós, e até mesmo apesar de nós, mesmo assim, Ele vai nos recompensar. Olha que coisa. Ainda assim, Ele vai nos recompensar. Foi Ele que preparou tudo, inclusive as obras. Mas Ele ainda assim vai nos recompensar. Apocalipse 22, verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que obra, Senhor? A que Ele mesmo proporcionou para que nós fizéssemos. Isso é graça ou não? Mas Ele não fez só isso, não. Fomos mudados. Em que sentido? O Senhor diz que houve um dia em que ninguém se importava, ninguém queria nada com essa criança. Agora, na segunda parte dessa perícope, desse trecho que lemos, ela já adulta. Mas Ele veio e mudou a situação. Ele fez aqui a mudança nela, não é? Claro. E a fama, preste bem atenção, foi o Senhor que mudou. Mas a fama daquela mulher, antes criança, correu entre todas as nações. Por causa do quê? Da formosura. Foi o Senhor que a ornamentou. Foi o Senhor que foi ali e ajeitou. Foi o Senhor que cuidou. Você percebeu? Mas a fama correu por todas as nações. Mas o mais importante aqui, para ficar bem enfatizado na sua mente, é destacar que tudo isso só ocorreu por causa da glória de Deus.
Não foi por causa da pessoa, foi para a glória, por causa da glória de Deus. Ezequiel 16:14. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, ok. Pois era perfeita, ok. Por quê? Por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. Foi por causa da glória de Deus. No final das contas é a glória de Deus. É a glória de Deus sobre as nossas vidas. Ok? É a glória de Deus sobre as nossas vidas. Foi o Senhor que fez por você e por mim. Quando Ele aqui nos encontrou, nós éramos aqui, ou melhor, não éramos, né? Amados. Nós não éramos aqui desejados, não éramos cuidados, mas Ele nos amou, cuidou de nós. Ele nos quis. Quando Ele veio até nós, Ele nos mudou pelo seu grande poder e nos fez uma nova criatura. Agora nós somos diferentes do que éramos. Permita-me aqui, irmãos, aplicar ao seu coração esta palavra, relembrando algumas coisas. Relembrando. Primeiro, você é o que é, você mesmo e eu, serve para todos nós. Nós somos o que somos, única e exclusivamente pela graça de Deus. Ponto. Se você toca aqui na orquestra, é pela graça de Deus. Não é nada, só isso. Se prega, é pela graça de Deus. Se cuida ali da atividade das crianças, pela graça de Deus. Se eu venho à frente e deposito o meu dízimo, minha oferta, é graça de Deus. Se eu faço por meios eletrônicos, é pela graça de Deus. Se eu entro, sento aqui no banco, levanto, glorifico ao Senhor, é porque Ele te resgatou, é pela graça dEle. Tudo é pela graça dEle. Segundo, a graça é o meio aí, a ideia da salvação é pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é além da graça, não é a graça e mais alguma coisa, porque se for a graça e mais alguma coisa, já não é graça. É pela graça. Terceiro, a graça nos mantém seguros. Seguros. É o favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos condiciona a segurança eterna. Eu li aqui com vocês, João 10, 27 em diante. Quarto, a graça nos auxilia a cada dia. Ela não anula as nossas responsabilidades. Existe a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas ela nos capacita a cumprir as nossas responsabilidades. A graça que nos auxilia a cada dia. É isso que ela faz. O Senhor pegou um monte de pessoas indesejadas, como eu e como você, nos salvou pela sua graça e promete estar conosco para todo sempre. Para todo sempre. É agora e para todo sempre. Tantos entes queridos nossos que já foram, ok, foram no Senhor, era naquele momento para todo sempre, estão guardados no Senhor, aguardando a ressurreição do corpo. É para nós que estamos aqui, amém, é para agora e para todo sempre. Eu não sei quando o Senhor vai nos chamar individualmente, mas quando Ele nos chamar individualmente, nós temos essa preciosa promessa guardada ao coração, que nós somos família do Senhor. Somos do Senhor. Mas não somente isso. Talvez alguém aqui que está entre nós, ou até quem irá nos acompanhar, não é? Nesta gravação, dessa pregação, possa ter, quem sabe, se identificado como esse pequeno bebê, como essa criança que foi jogada fora, vamos dizer assim, que foi deixada para morrer. Talvez aqui se identifique alguém com esse cenário. Talvez seja o cenário da sua vida, eu não sei. Pode ser que seja. Pode ser que alguém esteja se sentindo mal amado. Pode ser que alguém esteja se sentindo descuidado, indesejado. Pode ser. Mas permita-me aqui então encorajá-lo por um momento. Permita. Pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, ouça agora a voz do Senhor. Confesse o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Confesse o Senhor Jesus como seu mestre. Confesse o Senhor Jesus como seu Senhor. Confie nele inteiramente, de todo o coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, de verdade e não protocolar. E o amor de Deus aqui pelos seus será de fato a você também. Você fará parte dessa família. Você fará parte dessa família. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Foi isso que ele fez. Nenhum de nós que está aqui éramos merecedores de nada. Quem aqui pode falar, não, mas eu fiz alguma coisa para que o Senhor pudesse me dar isso em troca? Ele está em dívida comigo. Ao contrário, nós é que estamos numa dívida eterna com Ele, mas assim, uma dívida que nós nunca conseguiremos pagar. Mas já foi paga na cruz do Calvário por Jesus. A ira do Senhor descarregada totalmente nele. Éramos nós que devíamos estar lá.
Saímos de cena. Jesus falou, não, vem, passa para o lado de cá, deixa que eu vou no lugar. Ele veio no lugar, a ira descarregada nele, ele suportou toda a ira do pecado de todo mundo, para que nós pudéssemos estar aqui hoje relembrando num culto festivo, em memória dele, para que pudesse ter uma série de crianças aqui, como vocês viram aqui no começo, né, do culto, na metade do culto, aqui ouvindo uma palavra da parte dele, alegres, contentes, felizes no Senhor, filhos da aliança, cordeirinhos de Deus, para que nós pudéssemos estar reunidos como igreja de Cristo, como deve ser a igreja de Cristo. Isso é bênção demais, meus irmãos. Nós não precisamos de nada, não precisamos de show pirotécnico, não precisamos de cambalhota, carregar banco na cabeça, não precisamos de nada disso não. O que nós precisamos é da graça de Deus. Essa nós já temos, pelo amor dele. É isso que nós precisamos. A simplicidade do Evangelho inserida ao nosso coração e o reconhecimento de que tudo vem dele, tudo provém dele e tudo redorna para ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, o Senhor nos capacite a nós compreendermos isso. Eu e você éramos crianças jogadas no campo, nus, sem cuidado nenhum. Morreríamos, se não de inanição, certamente algum animal. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos libertou, o Senhor nos adornou com o seu Espírito Santo. O Senhor nos faz caminhar para a glória dele e promete que será o dia tão glorioso quando ele voltar, que nós, de forma nenhuma, nunca mais choraremos, nunca mais teremos lágrimas, pranto, morte, nunca mais seremos lançados ao campo, não, porque nós temos um dono, somos propriedade exclusiva do próprio Deus, o povo zeloso, especial e de boas obras, irmãos. Somos eu e você, Igreja de Cristo Jesus, povo do Senhor, ovelhas do seu pastoreio. Crava isso no seu coração, pelo amor de Cristo Jesus, que você possa entender isso e, acima de tudo, praticar o que um filho do Senhor faz, praticar aquilo que a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer, porque estamos em dívida eterna com Ele. Estamos. E mesmo que nós queiramos pagar, mesmo que parcelado, não dá não. O sangue de Cristo foi suficiente e nós glorificamos o Senhor por isso. Quero convidá-los a ficar em pé e vamos orar mais uma vez. Partirmos aqui então ao ato sacramental da ceia do Senhor, aqui relembrando em memória do Senhor pelo que Ele fez por nós. Curve sua cabeça.